O pai já não é mais a figura distante e sem importância emocional para os filhos. Já não é mais só a mãe quem provê o alimento afetivo para os filhos. Ainda assim, tem muitos filhos que não vivem boas relações com o próprio pai. Ontem foi o Dia dos Pais e teve muita gente que sequer ligou para o seu genitor, aquele que lhe deu a vida, né? Isso pode acarretar doenças emocionais gravíssimas. Então, o melhor a fazer é fazer as pazes. Mas como fazer isso? Para contribuir com o Tarde News, recebo a psicóloga Thelma Guedes. Obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, como fazer para eu ter uma melhor relação com meu pai, né? O primeiro passo que eu digo é você não julgar. Porque quando você julga, você está querendo tomar o lugar do seu pai. Desculpa. E aí, nessa de que você vai começar a julgar, ou seja, você tenta justificar ou tenta se vitimizar, aí os conflitos, eles começam aí. E esses conflitos, eles podem gerar diversos problemas emocionais, que começa com a questão da ansiedade, que vai te trazer complicações. A ansiedade, eu costumo dizer, que é prima irmã da depressão, e aí a gente tem uma lista longa de doenças que podem ser causadas também por conta desse relacionamento. Pois é, Thelma, você fala de não julgar, né? A gente vê que em muitos casos os pais, né, eles abandonam os filhos, ou mesmo os filhos nem sabem quem são seus pais, né? Nesse caso, quando você não teve aquela presença porque o pai abandonou a mãe ou porque é um pai de origem desconhecida, o filho tomando ciência de quem é o seu genitor, ele deve relevar essa situação e simplesmente procurar estabelecer dali para frente? A questão não é relevar. Quando eu falo de não julgar, eu estou pensando numa atitude bem ativa de que eu aceito tudo que foi. Como assim eu aceito? Por mais que seja difícil eu entender que o meu pai, ele não me quer ou ele me abandonou, quando eu tenho essa consciência de que, independente de como foi esse caminho, ele me deu aquilo que ninguém consegue retirar, que é a vida, eu consigo, sim, ter forças para elaborar essa situação e dar um novo significado. E quando eu digo também assim de não julgar e de você aceitar tudo como foi, isso é muito ativo, porque vai exigir de você uma postura muito altruísta diante da situação. Quando você se coloca como vítima, aí sim você vai ficar, mas eu sou coitadinho, né? O meu pai me abandonou. Eu vejo meu pai como pai, mas eu não consigo percebê-lo enquanto homem. Só que ele, na figura do pai, ele também é homem. É um homem para outra pessoa, é um homem para minha mãe. E, no meu caso, desculpa, eu sou a filha dele e eu me coloco como tal. E aí é por isso que existe assim, essa questão de que eu vou conseguir elaborar isso quando eu aceito. Que ele tem decisões, que ele tem escolhas e que nem sempre ele vai escolher por mim. Ele tem o direito de escolher outra coisa. Pois é reconhecer que também o pai pode errar, né? É reconhecer que o pai pode errar, que o pai é um homem, que esse pai muitas vezes não é o herói que eu imaginei e que a gente aprende desde a infância. Mas, acima de tudo, ele é o meu pai. Tá, e essa decisão, para a gente finalizar, que o nosso tempo é bem curto, Thelma, essa decisão deve sempre partir do filho ou o pai também tem essa responsabilidade? O pai pode ter essa responsabilidade. Eu costumo dizer que a decisão tem que partir de onde o coração dói mais. Porque se o seu coração está doendo nessa relação com o seu pai, é porque você precisa tomar uma atitude. Se o coração do pai dói, porque o pai também é filho, né, em um outro momento. Então, se o coração dele dói, ele também pode tomar essa decisão. Esse primeiro passo. Thelma, muito obrigado pela sua presença. Espero que possa voltar aqui ao Tarde News com novos assuntos. Talvez a gente prolongue mais a conversa sobre os pais ou outros assuntos na área da psicologia. Eu que agradeço.